Eu cresci acreditando que meu padrasto era apenas rígido, até perceber, já adulta, como ele silenciosamente destruiu minha autoestima, minhas escolhas e a imagem que eu tinha de mim. Nesta história, você vai acompanhar como pequenos sinais viraram grandes feridas, e como eu finalmente encontrei coragem para enfrentar tudo o que ele tentou apagar em mim. Se essa jornada tocar você, se inscreva no canal para ouvir o resto da história. A sala da minha infância sempre pareceu grande demais para mim. Mesmo quando estava cheia de pessoas, cheia de barulho, cheia de conversas, eu sempre tinha a sensação de que sobrava espaço, como se houvesse um vazio entre mim e o resto do mundo. Minha mãe dizia que era apenas timidez, mas dentro de mim eu sabia que não era isso. Era como se eu estivesse sempre caminhando em um lugar onde algo podia acontecer a qualquer momento, e eu precisava estar alerta, mesmo sem saber por quê. Minha mãe se casou com ele quando eu tinha 12 anos. Lembro do dia em que ele chegou pela primeira vez em casa. Usava uma camisa social azul clara, o cheiro de um perfume que eu nunca tinha sentido antes e um sorriso grande demais, que mostrava confiança demais. Todos diziam que ele era um homem de presença, e realmente era. Bastava ele entrar em uma sala para que todos se ajustassem, mudassem o tom de voz, prestassem mais atenção. Inclusive eu. Só que comigo, essa presença tinha outro efeito. Eu encolhia. No começo, ele fazia questão de ser gentil comigo. Me perguntava sobre a escola, sobre minhas amigas, sobre o que eu gostava de fazer. Minha mãe repetia para todos como ele era atencioso, participativo, diferente dos outros homens que já havia conhecido. Era quase como se ela tivesse alcançado um troféu, algo valioso demais, e precisava mostrar ao mundo. Mas eu sempre sentia que havia algo nele que não se misturava com aquele carinho todo. Uma frieza escondida atrás do sorriso. Com o tempo, essa frieza começou a aparecer. Primeiro em pequenas coisas, quase imperceptíveis. Uma sobrancelha levantada quando eu falava algo. Um suspiro impaciente. Um comentário rápido que parecia inofensivo, mas que me atingia mais do que eu conseguia entender. Quando eu mostrava um trabalho da escola, ele dizia que estava bom, para alguém do seu nível. Quando eu me arrumava para alguma apresentação, ele dizia que tinha gente que ficava bonita sem esforço. Mas nem todo mundo tem esse privilégio. Minha mãe nunca percebia. Ela só ria, achando que eram brincadeiras, sarcasmos típicos dele. Com o passar dos meses, eu me peguei falando menos, rindo menos, me arriscando menos. Eu sempre fui uma menina comunicativa, mas parece que ele conseguia, com apenas um comentário, esvaziar tudo dentro de mim. Ele nunca precisou levantar a voz, nunca precisou gritar, nunca precisou demonstrar agressividade. Ele fazia tudo com calma, com palavras bem colocadas, com ironias que pareciam educadas, mas que feriam como navalhas invisíveis. Eu tentava falar com minha mãe, mas ela sempre respondia que eu estava sensível demais. Dizia que era coisa de adolescente, que eu precisava aprender a lidar com críticas. Ela não entendia que não eram críticas. Era outra coisa. Era como se ele tivesse prazer em me ver desconfortável, em me ver duvidando de mim mesma. Como se cada insegurança minha fosse alimento para algo dentro dele. Quando chegava do trabalho, ele cumprimentava minha mãe com entusiasmo, perguntava sobre o dia dela, fazia ela se sentir a mulher mais importante do mundo. Comigo, era diferente. Ele observava meus movimentos, minhas reações, como se estudasse minhas fraquezas. E quando encontrava uma, explorava. Sempre sutil. Sempre com calma. Sempre com aquele sorriso que enganava todos, menos a mim. Eu lembro perfeitamente do primeiro momento em que entendi que havia algo profundamente errado. Estávamos sentados na mesa do jantar, minha mãe havia preparado algo especial porque tínhamos visitas naquele dia seguinte, e ele começou a elogiar minha mãe exageradamente, falando como ela estava linda, como era competente, como cuidava de tudo com perfeição. Ela sorria, encantada. Então, ele olhou para mim por um instante breve demais para ser notado por ela, mas suficiente para eu perceber, e sussurrou baixo, quase sem mover os lábios: aprende com ela. Foi naquele instante que eu percebi, não era carinho. Não era cuidado. Era controle. Um controle silencioso e cruel, que se alimentava de comparação e diminuição. E a cada dia que passava, eu me sentia menor, mais apagada, mais distante de mim mesma. As pessoas diziam que eu tinha sorte. Que ganhar um padrasto como ele era quase como ganhar uma nova chance de família. Mas por dentro,
Eu sabia que algo estava sendo corroído. Eu sabia, mesmo sem entender totalmente, que ele não estava me moldando para ser uma pessoa melhor, e sim para ser alguém que acreditava não valer nada. Para que eu duvidasse de cada passo, de cada escolha, de cada palavra minha. E o pior é que ninguém percebia. Ninguém via. Era como se o mundo todo estivesse assistindo a um espetáculo encantador, enquanto eu observava os bastidores e via o que realmente estava acontecendo. E, aos poucos, sem que eu percebesse, eu fui deixando de existir dentro de mim. Com o passar dos meses, a presença dele se tornou tão constante que parecia preencher todos os espaços vazios da casa. Ele não precisava levantar a voz para impor autoridade. Bastava um olhar lento, calculado, para que eu entendesse que qualquer reação poderia ser usada contra mim. A convivência com ele se transformou em uma espécie de jogo psicológico no qual eu nunca sabia as regras, e pior, ele mudava as regras todos os dias, e eu era a única que sempre perdia. Minha mãe não percebia a sutileza com que ele tomava decisões que antes eram dela. Ele opinava sobre o que eu deveria vestir, o que deveria comer, como deveria me comportar, e fazia isso com um tom de preocupação paterna, que deixava minha mãe emocionada. Ela via nele um homem disposto a cuidar, mas eu sentia o contrário. Era um controle disfarçado de zelo. Cada gesto, cada comentário, era calculado para que eu dependesse dele, e ao mesmo tempo, me sentisse sempre insuficiente. Comecei a notar que ele aparecia nos lugares em que eu achava que estava sozinha. Se eu ia para o quarto ler, ele inventava algum motivo para entrar. Se eu ficava na sala desenhando, ele se sentava perto e iniciava conversas que eu não queria ter. Ele sempre perguntava sobre minhas emoções, meu dia, minhas inseguranças, mas não para cuidar de mim, e sim para estudar minhas fraquezas. Eu sabia disso pelo modo como ele usava cada detalhe contra mim depois. Minha mãe continuava acreditando que ele estava apenas tentando se aproximar de mim, como qualquer padrasto faria. Mas a verdade é que ele nunca tentou se aproximar dela com metade da intensidade que fingia demonstrar comigo. Ele reservava para ela os gestos gentis, o romance ensaiado, as palavras perfeitas. E para mim, ele reservava o controle. O tipo de controle silencioso que sufoca sem que ninguém perceba. As críticas começaram a ficar mais diretas, mas sempre envoltas em uma falsa gentileza que tornava impossível para minha mãe perceber a agressividade por trás delas. Ele dizia que eu precisava ser mais feminina, mais delicada, mais obediente. Dizia que minha postura era relaxada, que meu tom de voz era inadequado, que eu tinha um jeito desleixado de andar pela casa. Cada crítica vinha acompanhada de um suposto elogio, como se ele estivesse realmente tentando me ajudar. Mas eu sentia o peso dessas palavras como se fossem pequenas pedras empilhadas sobre meus ombros. Com o tempo, parei de falar. Parei de expressar opiniões. Parei de rir alto. Ele não precisava me mandar calar, bastava um comentário cínico, uma ironia afiada, ou aquele olhar que eu já conhecia tão bem. Foi assim que aprendi a desaparecer dentro da própria casa. Virei quase uma sombra entre as paredes, tentando não chamar atenção, tentando existir o mínimo possível, porque tudo o que eu fazia parecia errado aos olhos dele. Ele também começou a interferir nas minhas amizades. De forma sutil, muito sutil. Dizia que certas meninas tinham uma família complicada, que outras iam me levar para um caminho ruim. Dizia para minha mãe que eu precisava me concentrar nos estudos, que amizades demais atrapalhariam meu futuro. Minha mãe, encantada por aquele discurso de preocupação, concordava com tudo. E assim, círculo social após círculo social, eu fui ficando isolada, com ele como única referência dentro daquela casa que antes era só minha. Havia dias em que ele era extremamente gentil, quase carinhoso, e isso confundia minha cabeça. Era como se ele calculasse exatamente quando aliviar a pressão para que eu nunca percebesse o quanto estava sendo esmagada. Um elogio dele era tão raro que, quando vinha, eu quase sentia alívio. E era isso que o deixava tão perigoso. Ele sabia quando machucar e quando suavizar, como se estivesse moldando minha personalidade, me ensinando a depender da aprovação dele para respirar. A pior parte era quando minha mãe não estava. Nessas horas, a casa ficava ainda mais silenciosa, silenciosa demais. Ele aproveitava esses momentos para conversas longas, sem sentido, que me deixavam desconfortável. Ele me perguntava sobre o futuro, sobre quem eu confiava, sobre coisas que eu achava que eram inocentes, mas tinham uma intenção escondida. Era como se ele estivesse testando meus limites, minha resistência, minha capacidade de reagir.
Ele nunca fazia nada que pudesse ser facilmente percebido como errado. Era inteligente demais para isso. Ele sabia exatamente até onde ir, exatamente o que dizer, exatamente o quanto pressionar. E foi isso que me fez questionar minha própria sanidade. Eu comecei a me perguntar se não estava exagerando, se não era realmente sensível demais, como ele sempre dizia. O problema é que, quanto mais eu tentava racionalizar, mais presa eu ficava naquela teia invisível. O medo se tornou parte da rotina. Não um medo explosivo, mas um medo silencioso, profundo, que se instalou dentro de mim como raízes que eu não conseguia arrancar. Eu comecei a ter medo de abrir a porta de casa, medo de ouvir passos atrás de mim, medo de fazer qualquer coisa que pudesse irritá-lo, mesmo quando ele não demonstrava irritação. Era como se eu tivesse desenvolvido uma antena emocional, sempre ligada, sempre em alerta. E foi nesse estado de alerta constante que percebi que algo mais estava acontecendo. Algo que ia além das regras, além das críticas, além das manipulações. Era como se ele estivesse preparando o terreno para algo maior, algo que eu não conseguia entender, mas que sentia aproximar-se cada vez que ele ficava atrás de mim em silêncio. Aquela sensação crescia todos os dias, como uma sombra que se estendia pelos cantos da casa, invadindo cada espaço onde eu tentava encontrar um pouco de paz. E eu ainda nem imaginava que aquilo tudo era apenas o começo. A convivência com ele começou a se transformar em uma espécie de teatro, no qual eu sempre era o personagem designado para falhar. Ele parecia encontrar prazer em me ver desconfortável, especialmente quando minha mãe estava por perto. Diante dela, ele se comportava como o padrasto perfeito, educado, protetor, atencioso. Mas quando ela saía da sala, bastava um segundo para que seu semblante mudasse, como se uma máscara caísse, revelando a verdadeira expressão por trás daquele sorriso calculado. Eu percebia essa mudança não só no rosto dele, mas em sua postura. Era como se todo o corpo dele relaxasse para assumir a forma mais natural, fria, invasiva, dominadora. Ele tinha um método. Sempre teve. E eu aprendi isso da pior forma possível. A humilhação começou com pequenas correções, que soavam como conselhos, mas vinham carregadas de veneno. Ele criticava a maneira como eu me sentava, como pronunciava certas palavras, até como sorria. Dizia que meu sorriso era estranho, que parecia forçado, que eu deveria treinar no espelho para aprender a sorrir direito. Minha autoestima, ainda em formação, começou a se fragmentar em pedaços minúsculos, e cada comentário dele era mais um golpe nesse processo de destruição silenciosa. Aos poucos, ele passou a me expor diante da minha mãe, mas sempre de forma sutil o suficiente para parecer inocente. Ele mencionava comportamentos meus que supostamente eram infantis, rebeldes, imaturos. Falava como se estivesse preocupado com meu futuro, com minha postura, com quem eu estava me tornando. Minha mãe, acreditando que ele era um exemplo de maturidade, concordava e reforçava suas críticas sem perceber o dano que aquilo causava em mim. Eu, por outro lado, comecei a acreditar que realmente havia algo de errado comigo. Essa era a parte mais cruel. Ele conseguiu fazer com que eu duvidasse de mim mesma, a ponto de aceitar suas palavras como verdades absolutas. Eu deixei de confiar na minha própria percepção. Era como estar presa dentro de um espelho distorcido, criado por ele, onde tudo que eu via era uma versão defeituosa de mim. A casa, que antes era um lugar de conforto, se tornou um território hostil. Eu caminhava pelos cômodos em silêncio absoluto, com passos leves, tentando não chamar atenção. Mas, paradoxalmente, parecia que quanto mais eu tentava desaparecer, mais ele me percebia. Ele tinha uma habilidade quase assustadora de surgir nos momentos em que eu menos esperava. Eu me virava e ele estava lá, encostado na porta, observando, sem expressão alguma, como se estivesse calculando cada detalhe do meu comportamento. Ele sempre perguntava onde eu ia, por que eu estava sozinha, por que demorava no banho, por que fechava a porta do quarto. Cada pergunta dele parecia inocente por fora, mas o tom carregava algo que me deixava desconfortável de uma forma que eu não sabia explicar na época. Era como se minha vida fosse um livro aberto para ele, e ele estivesse lendo cada página com um interesse que não fazia sentido. Com o passar do tempo, a humilhação deixou de ser apenas verbal. Ele começou a reorganizar minhas coisas sem pedir permissão. Eu chegava no meu quarto e encontrava gavetas remexidas, roupas tiradas do lugar, objetos trocados de posição. Quando eu perguntava para minha mãe, ela dizia que ele só estava tentando organizar a casa, e que eu deveria ser mais grata pela ajuda.
Mas eu sabia, que aquilo não era organização. Era a invasão. Ele queria deixar claro que nada naquela casa me pertencia totalmente. Nem meus objetos. Nem meu espaço. Nem meus pensamentos. Ele queria que eu soubesse que ele estava sempre ali, mesmo quando eu não percebia. E isso, aos poucos, virou rotina. A pior parte é que minha mãe continuava apaixonada por ele. E, de certa forma, eu entendo. Ele era encantador. Ele sabia como se comportar, como falar, como fazer qualquer pessoa acreditar que ele era um homem perfeito. Ele tinha um magnetismo perigoso, uma confiança calculada, uma presença forte que encantava quem não via o outro lado. E minha mãe não via. Já estava tão envolvida emocionalmente que não enxergava a manipulação acontecendo diante de seus olhos. Eu queria contar para ela o que eu sentia, mas todas as vezes que tentei, faltaram palavras. Como explicar algo que não era visível? Como descrever um incômodo tão profundo, tão silencioso, tão difícil de provar? Eu tinha medo de não ser acreditada. Tinha medo que ela achasse que eu estava exagerando. E mais do que isso, eu tinha medo da reação dele se descobrisse que eu estava tentando expor o que acontecia. Essa sensação de impotência foi corroendo minha identidade. Eu me olhava no espelho e já não sabia quem eu era. O reflexo parecia sempre menor, mais fraco, mais apagado. Parecia a sombra da menina que eu tinha sido antes dele entrar na nossa vida. E quanto mais sombra eu me tornava, mais ele parecia se fortalecer. Foi nesse período que comecei a ter sintomas físicos. Palpitações. Sensação constante de falta de ar. Tremores nas mãos. Minha mãe dizia que era coisa da idade. Ele dizia que era drama. E eu acreditava em ambos, porque era mais fácil acreditar que era algo simples do que aceitar que eu estava emocionalmente adoecendo naquele ambiente. O pior é que, mesmo em meio a todo esse caos interno, ele sempre encontrava um jeito de se aproximar da minha mãe e reforçar o discurso de pai dedicado. Fazia jantares, trazia flores, contava histórias de superação, chorava lembrando do passado dele, um passado que hoje eu duvido que fosse verdadeiro. Ele era um mestre na arte de criar narrativas que despertavam compaixão. Minha mãe, carente de afeto, se entregava completamente. E toda vez que ela o abraçava, toda vez que o defendia, toda vez que o elogiava, eu sentia que estava desaparecendo um pouco mais. Sentia que ele estava vencendo. Sentia que não tinha para onde correr. Mas algo estava prestes a mudar. O comportamento dele começou a ficar mais ousado, mais invasivo, mais confiante. Como se ele tivesse percebido que eu já estava fragilizada o suficiente para baixar a guarda. E foi justamente quando eu me sentia mais vulnerável que ele deu o primeiro passo em direção ao que se tornaria o pior período da minha vida. Eu só não sabia, ainda, que aquilo era apenas o início da queda. A sensação de vigilância ficou mais intensa naquele período. Eu acordava no meio da noite com a impressão de que alguém estava parado na porta do meu quarto. Às vezes, a sombra era apenas um jogo da luz do corredor. Outras vezes, eu tinha certeza absoluta de que era ele. O mais perturbador é que, quando eu me levantava para checar, não encontrava nada além do silêncio, um silêncio tão absoluto que chegava a doer nos ouvidos. Mas eu sabia. Uma parte minha sabia. E essa intuição foi ganhando peso, como se meu corpo entendesse antes da minha mente o que estava acontecendo. Foi então que ele começou a usar a desculpa da preocupação para invadir ainda mais meus espaços. Passou a bater na porta do meu quarto tarde da noite, perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se queria conversar. A voz dele era baixa, doce demais, quase artificial. Eu respondia sempre a mesma coisa: estou bem, obrigada. Mas ele insistia. Dizia que minha mãe estava preocupada comigo, uma mentira tão evidente que era quase ofensiva. Minha mãe dormia profundamente todas as noites, exausta do trabalho. Ela não sabia de nada. Não desconfiava de nada. E ele usava esse desconhecimento a favor dele. O pior é que, ao mesmo tempo em que me vigiava, ele começou a se mostrar mais agressivo nas pequenas coisas. Se eu demorava a responder, ele apertava a mandíbula. Se eu desviava o olhar, ele respirava fundo, irritado. Era como se tudo em mim o incomodasse, e, ao mesmo tempo, o atraísse de uma forma que eu não conseguia compreender. Era uma combinação perigosa, uma tensão constante que me deixava sempre em alerta. Certos dias, ele me seguia pela casa sem disfarçar. Eu pegava um copo d'água na cozinha
e quando me virava, lá estava ele, parado no corredor, me observando como quem analisa uma peça rara prestes a ser quebrada. A expressão dele era indecifrável. Não havia raiva nem carinho, só uma curiosidade fria, que me deixava ainda mais desconfortável. Quando eu perguntava se precisava de algo, ele apenas sorria e dizia: "Só estou vendo se está tudo bem." Esse tudo bem se tornou uma ferramenta de controle. Ele dizia de um jeito que me fazia sentir que qualquer resposta errada poderia gerar consequências invisíveis. Era como viver em um campo minado emocional, onde cada palavra, cada gesto, cada silêncio podia desencadear algo imprevisível. A relação dele com minha mãe também começou a mudar. Ele passou a ser mais possessivo, mais controlador sobre ela. Dizia o que ela devia vestir, a que horas devia descansar, com quem devia conversar. E minha mãe, acreditando que aquilo era cuidado, aceitava. A verdade é que ele estava moldando a casa inteira ao redor da própria vontade. Tudo precisava girar em torno dele. Tudo precisava ser do jeito dele. Até mesmo as emoções alheias. Eu comecei a perceber que ele criava pequenas situações para que minha mãe acreditasse que eu era o problema. Derrubava algo na cozinha e insinuava que eu tinha deixado cair. Esquecia uma conta por pagar e deixava subentendido que eu tinha escondido o boleto. Distorcia conversas. Omitia frases. Criava conflitos invisíveis. Minha mãe, confusa, tentava mediar, e eu acabava parecendo ingrata, impulsiva, exagerada. Isso ia me desgastando de uma forma profunda. Até as coisas que eu sempre achei que sabia sobre mim passaram a parecer questionáveis. Eu já não confiava mais na minha memória. Já não confiava na minha intuição. Já não confiava em nada. Era exatamente isso que ele queria, que eu perdesse o centro, para que ele pudesse ocupar esse lugar. Foi por essa época que comecei a perceber o medo se transformando em algo maior. Já não era apenas desconforto. Era pavor, mesmo que silencioso. Um pavor que crescia toda vez que eu ouvia os passos dele se aproximando. Toda vez que ele chamava meu nome com aquela voz calma demais. Toda vez que ele tocava a maçaneta da porta do meu quarto, mesmo quando não entrava. E então veio o episódio que marcou a virada definitiva. Lembro de cada detalhe daquele dia, ou, pelo menos, da forma como meu corpo registrou os acontecimentos. Eu estava sentada no sofá, lendo. Minha mãe tinha saído para resolver algo no trabalho. Ele entrou na sala sem fazer barulho. Sentou-se ao meu lado, perto demais. O sofá era grande, mas ele escolheu o lugar exato onde a distância entre nós era praticamente inexistente. O ar pareceu ficar preso nos meus pulmões. Ele começou a conversar sobre coisas banais: clima, trabalho, a rotina da casa. Mas sua voz carregava um tom diferente, mais arrastado, mais insinuante, embora ainda sutil. Eu respondia com monossílabos, tentando não demonstrar o desconforto. Ele percebeu. Claro. Ele sempre percebia. Em um momento, ele colocou a mão no encosto do sofá, atrás de mim. Não me tocou, mas a proximidade era invasiva, calculada. E foi ali, naquele exato instante, que eu entendi que ele estava testando limites. Não eram mais apenas palavras, observações ou humilhações. Ele queria ver até onde conseguia ir sem que eu reagisse. Queria saber qual era o meu ponto de ruptura. Eu me levantei rápido, dizendo que precisava ir ao meu quarto. Ele não tentou me impedir. Apenas ficou ali, sentado, com um sorriso leve, um sorriso que não alcançava os olhos. Um sorriso que dizia: "Eu estou no controle." Naquela noite, pela primeira vez, travei a porta do meu quarto. E, pela primeira vez, ouvi a maçaneta girar com mais insistência do que o normal. Eu tremi por horas. E entendi, finalmente, que eu não estava segura. Nem um pouco. Mas o mais triste, eu não sabia como pedir ajuda. Não sabia se alguém acreditaria em mim. Não sabia nem se eu mesma acreditava no que estava acontecendo. Só sabia que a escuridão estava se aproximando. E que ele estava cada vez mais perto. O silêncio naquela casa nunca foi apenas ausência de som. Era quase um personagem por si só, rondando os corredores, escorrendo pelas frestas das portas, se infiltrando nos pensamentos da protagonista como se tivesse vida própria. Naquela manhã, porém, o silêncio parecia ainda mais carregado, denso, quase sólido. Ela acordou com a sensação incômoda de que alguém havia parado diante da porta do seu quarto durante a madrugada. Não tocou, não chamou, apenas ficou ali, respirando devagar,
deixando a presença pesar na madeira. Ao abrir os olhos, viu a luz fraca filtrando pela janela, mas a sombra daquela sensação permanecia agarrada ao seu peito. Enquanto se levantava, uma sensação familiar de alerta percorreu sua espinha. Era como se a casa inteira estivesse à espera de algo. O padrasto não havia saído cedo como de costume. Não havia som de passos na cozinha, nem o barulho metálico da chave girando na fechadura. Essa ausência por si só já era um sinal. Ele sempre foi previsível em sua rotina, quase metódico. A quebra desse padrão significava alguma coisa, e nada ali dentro acontecia por acaso. Ela passou pela sala devagar, observando cada detalhe do ambiente, como se algo pudesse surgir de repente. A televisão desligada refletia sua silhueta tensa. As cortinas estavam meio abertas, deixando entrar uma claridade pálida que tornava tudo ainda mais estranho. Um copo vazio sobre a mesa, a porta do armário entreaberta, a cadeira afastada do lugar, pequenas discrepâncias que, juntas, contavam uma história silenciosa. Ele estivera ali, inquieto, talvez preocupado, talvez tramando algo. Decidiu não chamá-lo. O instinto lhe dizia para observar antes de se expor. Caminhou até a cozinha, abriu a torneira apenas para escutar o som da água e tentar diminuir a pressão que sentia no peito. Mas o som não ajudou. Pelo contrário, parecia destacar ainda mais o peso do ambiente. Foi então que o ouviu, não um passo, não uma voz, mas o arrastar lento de algo no andar de cima. Um ruído abafado, quase sussurrado pelas paredes, mas claro o suficiente para sabermos. Ele estava lá. Subiu a escada lentamente, sentindo cada degrau ranger sob seus pés. Enquanto subia, lembrava de todas as vezes em que ele dizia que aquele andar era privado, que havia coisas importantes guardadas ali, que não eram espaço para ela. Esse tipo de proibição nunca fez sentido, mas agora tudo começava a se encaixar de forma inquietante. Talvez ele estivesse escondendo mais do que ela imaginava. Talvez estivesse lutando para manter algo no escuro, algo que, se revelado, desmontaria tudo o que ele construiu naquela casa. Quando chegou ao topo, o corredor estava banhado por uma penumbra quase azulada. Havia uma porta fechada e outra entreaberta. O barulho vinha da entreaberta. Respirou fundo, mantendo a mão próxima à parede, pronta para recuar se fosse necessário. Empurrou a porta devagar e encontrou algo que a arrepiou completamente. O padrasto ajoelhado no chão, diante de uma caixa metálica antiga, como se estivesse tentando decidir se abria ou não. Ele não percebeu sua presença de imediato. Parecia obcecado com o objeto, segurando-o com força, os dedos tremendo. Quando finalmente ergueu o rosto, seus olhos estavam fundos, carregados de algo que ela nunca tinha visto antes. Nem raiva, nem dor, nem cansaço. Era um medo silencioso, profundo, um medo que talvez ele estivesse tentando esconder há muito tempo. Por um instante, ninguém falou. Apenas se encararam, imersos na tensão que preenchia o quarto como um gás invisível prestes a explodir. Ele tentou disfarçar a expressão, tentou se recompor rapidamente, mas já era tarde. Ela tinha visto. Ele murmurou algo sobre não ser nada, sobre não precisar se preocupar, mas a caixa em suas mãos dizia o contrário. A tampa estava parcialmente aberta, revelando papéis antigos, objetos pequenos embrulhados em tecido, e algo que parecia uma chave envelhecida pelo tempo. Nada ali parecia simples ou casual. Era o tipo de caixa que alguém só guarda quando está tentando proteger, ou esconder, uma parte escura do passado. Ela deu um passo à frente, mas ele fechou a tampa rapidamente, quase como um reflexo involuntário. A velocidade daquele gesto a fez recuar. Ele nunca havia reagido assim, nunca demonstrado nervosismo diante dela. Era como se aquela caixa representasse um ponto fraco, algo que poderia desmontar sua fachada de homem controlado, firme, seguro. Ela percebeu que precisava agir com cuidado. Não seria sábio confrontá-lo de imediato, não enquanto ele estava tão tenso. Tentou manter a voz neutra, perguntando o que havia dentro. Ele desviou o olhar, dizendo apenas que eram coisas antigas, recordações de um tempo difícil, memórias que preferia não revisitar. Mas a expressão dele contradizia tudo, seu maxilar tenso, o tremor quase imperceptível nos dedos, o suor acumulado na testa apesar do quarto frio. Ele estava mentindo. E se estava mentindo, era porque a verdade era perigosa demais para ser dita. Ela percebeu então algo que nunca havia considerado. Talvez ele não fosse o único culpado naquela história. Talvez estivesse fugindo de alguém. Talvez carregasse um segredo que não nasceu ali naquela casa, mas o seguiu até ali.
Talvez o que a amedrontava no presente fosse apenas o reflexo de um medo muito mais antigo, carregado com ele como uma sombra que cresceu ao longo dos anos. Essa ideia a confundiu. Ela não sabia se sentia compaixão ou desconfiança. Talvez os dois. Ele finalmente se levantou, segurando a caixa firme contra o peito, como se temesse que ela desaparecesse de suas mãos. Mandou-a descer, dizendo que precisava de alguns minutos sozinho. Mas seu tom não era autoritário. Era quase suplicante. Esses pequenos detalhes a deixaram ainda mais inquieta. Algo muito maior que ela estava se desenrolando ali, e o padrasto estava claramente no limite. Ao descer a escada, sentiu o peso da incerteza aumentando. Nada mais parecia seguro. Nem o passado, nem o presente, e muito menos as intenções dele. A casa parecia menor, sufocante, como se as paredes tivessem se aproximado. Ela sabia que não poderia ignorar o que viu. A caixa, o medo, o segredo, tudo apontava para uma verdade escondida que precisava vir à tona. Sentou-se no sofá e esperou. A cada minuto que passava, mais inquieta ficava. O silêncio, aquele velho conhecido, desceu sobre a casa novamente, mas dessa vez carregado de expectativa. Ela sabia que ele desceria em algum momento. E quando isso acontecesse, nada seria como antes. Quando ouviu o som dos passos dele descendo lentamente, seu coração acelerou. O tempo parecia se comprimir. Ela sabia que, a partir dali, a história mudaria de direção. Para melhor ou para pior, não fazia ideia. Ele apareceu no último degrau com a caixa novamente nas mãos, mas agora com a tampa fechada à chave. Ele parou diante dela, a expressão indecifrável, e disse apenas uma frase que fez seu corpo inteiro gelar. Chegou a hora de você saber a verdade. E naquele instante, ela percebeu que tudo o que temia até agora talvez fosse apenas o começo. Ele ficou ali, parado no meio da sala, segurando aquela caixa fechada como se carregasse dentro dela todos os fantasmas que o acompanhavam. Por um segundo, a protagonista achou que ele mudaria de ideia, que se calaria como sempre, que recuaria para o confortável silêncio que usou a vida inteira para evitar enfrentar a si mesmo. Mas dessa vez era diferente. O olhar dele carregava uma decisão já tomada, e o peso daquela decisão caiu sobre o ambiente como uma tempestade silenciosa prestes a destruir tudo. Ela esperou sem dizer nada. Já havia aprendido que certas verdades só emergem quando o silêncio abre caminho para elas. Ele respirou fundo, sentou-se na poltrona e pousou a caixa no colo, mas não a abriu. Apenas deslizou a mão pela tampa, como quem tenta reunir coragem para encarar algo que o assombra há anos. Seus olhos, geralmente frios e calculados, estavam vermelhos, cansados, quase quebrados. Era como se ele tivesse envelhecido de repente ali, diante dela. Quando finalmente começou a falar, sua voz soou estranhamente baixa, rouca, carregada de uma confissão que ele nunca imaginou ter que fazer. Ele contou que aquela caixa era tudo o que restou de uma vida que tentou sepultar. Falou de erros cometidos muito antes de entrar naquela casa, de escolhas impulsivas que o colocaram em caminhos que nunca deveria ter pisado. Contou que viveu cercado de pessoas que manipulavam, que controlavam, que usavam o medo como arma, e que ele, por covardia, permitiu que isso moldasse quem se tornou. Enquanto falava, a protagonista sentia uma mistura de surpresa, revolta e estranha compaixão. Ela nunca imaginou que ele tivesse um passado tão turbulento. Nunca imaginou que sua postura rígida, severa e às vezes cruel fosse resultado de uma tentativa desesperada de manter o controle sobre uma vida que sempre ameaçou escapar pelas frestas. Mas mesmo assim, nada justificava a dor que ele causou. Nada apagava os dias em que ela se sentiu sufocada, diminuída, apagada. Entender não significava perdoar, e muito menos esquecer. Ele abriu a caixa lentamente, revelando papéis antigos, cartas amareladas, fotografias de pessoas que ela nunca viu. Cada item tinha um peso quase físico, como se guardasse fragmentos de uma vida marcada por decisões que deixaram cicatrizes profundas. Ele explicou que aquelas pessoas do passado ainda o perseguiam de alguma forma, que algumas tentavam se aproximar, cobrar dívidas emocionais e morais que ele nunca quitou. Disse que o medo o consumia, que, para manter essa vida nova funcionando, acabou se tornando alguém que nem ele reconhecia mais. Foi então que ele falou dela, da forma como sua presença o desafiava, como sua força silenciosa o fazia se sentir exposto, como se, sem perceber, ela fosse um espelho que ele evitou a vida inteira. Disse que cada vez que a tratou mal, foi para tentar proteger uma imagem quebrada de si mesmo,
uma máscara que rachava toda vez que ela o encarava com coragem, mesmo jovem demais para carregar tanto peso. Admitiu que teve medo dela, da capacidade que ela tinha de enxergar além do que ele mostrava. Essas revelações caíam sobre ela como ondas conflitantes. Por um lado, era assustador descobrir que o homem que ela mais temeu durante anos era, na verdade, um ser humano cheio de falhas, cercado por tragédias e escolhas ruins. Por outro lado, era angustiante perceber que toda essa vulnerabilidade nunca serviu para impedir que ele a ferisse. O fato de ele estar quebrado não fazia dela responsável por juntá-lo. E ela sabia disso. Quando ele terminou de falar, o silêncio voltou a preencher a sala, agora mais pesado do que nunca. Ele esperou por uma reação, raiva, lágrimas, gritos, qualquer coisa. Mas ela permaneceu quieta. Não por falta de emoção, mas porque pela primeira vez ela entendia algo que sempre escapou. A história dela não dependia da permissão dele. A dor que ela carregou não precisava mais ser explicada, justificada ou escondida. A verdade dele não diminuía a verdade dela. Ela se levantou devagar, sentindo uma leveza estranha correr pelo corpo, como se algo tivesse se soltado dentro dela. Caminhou até a porta da sala e olhou para trás apenas uma vez. Ele continuava sentado, curvado sobre a caixa, pequeno, frágil, desfazendo-se em silêncio. E naquele instante, ela percebeu que não sentia ódio. Não sentia pena. Sentia apenas que aquele capítulo da vida dela finalmente chegará ao fim. Disse a ele, com uma calma que surpreendeu até a si mesma, que precisava ir embora. Não para fugir dele, mas para se encontrar longe do peso daquela casa. Longe das sombras que ele alimentou. Longe das memórias que não pertenciam mais ao futuro que ela queria construir. Ele não tentou impedi-la. Talvez porque soubesse que, pela primeira vez, ela estava fazendo algo inteiramente por si mesma. Quando saiu pela porta, a luz do fim da tarde tocou seu rosto com uma suavidade que ela não sentia há anos. O vento parecia mais leve, o ar mais fácil de respirar. Era como se o mundo tivesse esperado pacientemente por aquele momento, o instante em que ela finalmente se libertava não apenas dele, mas de tudo que ele representou. Caminhou pela rua sem olhar para trás. Cada passo era como descascar uma camada de medo que ela carregou durante tanto tempo. E quanto mais se afastava, mais percebia que a história dela não tinha começado naquela casa, e também não terminaria ali. Ela estava apenas começando a recuperar aquilo que lhe foi tirado aos poucos, sua voz, sua autoestima, seu espaço no mundo. Enquanto seguia em frente, prometeu a si mesma que transformaria aquela dor em força. Que não deixaria a história do padrasto definir quem ela era. Que escolheria seus próprios caminhos, suas próprias verdades, suas próprias batalhas. E, pela primeira vez, essa promessa parecia alcançável. O sol se escondia no horizonte quando ela finalmente entendeu. A liberdade não era apenas sair da casa dele. A liberdade era, sobretudo, não carregar mais o peso dele dentro de si. E naquele instante, naquele exato instante, ela soube que estava pronta para recomeçar.